Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigues Neto, professor da Academia de Cursos New Info, sou professor de montagem e manutenção, certo? E vamos para a nossa próxima aula do nosso curso de montagem e manutenção, que agora vai ser sobre processador, certo? A gente também pode chamar processador de CPU, tranquilo? Para começar tudo, vamos aprender um pouquinho aqui sobre como é que parece um processador, como é um processador, né? O que muita gente confunde logo no começo, ou às vezes porque não tem muito entendimento dessa área, pensa que o processador em si é o computador como um todo, que é chamado CPU. Na verdade, CPU é só essa peça aqui, ó, é só o processador. O gabinete como um todo, a gente chama ele literalmente de computador. E tem o gabinete que é só a parte de fora dele, certo? A parte onde você aperta o botão de ligar, desligar e essas coisas. Mas a CPU em si, sempre que eu falar agora CPU, a gente está falando dessa peça aqui, o processador, certo? O processador é um pequeno quadradinho, desses aqui que vocês estão vendo, que é como se fosse o cérebro do nosso computador, certo? Por enquanto, vamos só dar uma olhadinha mesmo como ele é fisicamente. Vocês podem ver que aqui a gente pode ver que tem alguns nomes em cima, como AMD, Intel, e ele embaixo tem essas pequenas bolinhas aqui, que a gente vai dar uma olhada para que elas servem, certo? Bom, para que serve o processador, né? Isso é muito importante. Como eu acabei de dizer, o processador ele é como se fosse o cérebro do nosso computador, certo? Então, tudo que tiver a ver com conta, com cálculo, com o processamento em si, tem que passar por ele. Ele é a peça a mais importante do computador, certo? A placa-mãe é muito importante porque tudo é ligado nela, mas o processador ele é mais importante porque por ele é onde vai passar literalmente tudo do computador em questão de cálculo, de processamento de dados, de vídeo, de tudo isso. Primeiro de tudo, um conceito bem básico que eu vou ensinar para vocês, mas só por alto, por bem alto, é que o computador ele só entende zeros e uns. Ou seja, nesse momento, esse vídeo que você está assistindo aqui, que eu estou falando, esse áudio que você está ouvindo, a conversa no WhatsApp que está acontecendo, ou o Facebook, alguma coisa assim, é tudo zeros e um. Nada mais é tudo do que zeros e um amontoado de zeros e um, que a gente chama esse zero e um de binário, certo? Então o processador nada mais faz do que processar esses dados, esse monte de zero e um que vai chegar para ele, certo? Então a utilidade do processador é processar todo e qualquer tipo de dado, ele calcula e processa, ele faz os cálculos e processamento do vídeo. A maioria dos processadores hoje, ele já vem com um chipzinho de vídeo embutido, ou seja, então isso significa que o teu processador, antigamente os processadores, eles só faziam cálculos que não tinham a ver com vídeo, e você tem que comprar uma peça separada chamada placa de vídeo, que essa peça em si é a que faz os cálculos e essas coisas para o vídeo do computador, certo? Mas hoje em dia a maioria dos processadores ele já vem com essa peça, esse chipzinho embutido no próprio processador, que a gente chama de chip gráfico, né? Que a gente chama para para dar vídeo no seu computador, para fazer cálculo de vídeo, certo? E além do vídeo, ele também faz cálculo e processamento de arquivos em geral. Tudo que você imaginar que acontece no computador tem que passar pelo processador. E a peça principal do seu computador para dizer o quão rápido o seu computador vai ser é o processador, certo? Ele é, lembrando para vocês, o cérebro do computador. Ele é a inteligência do nosso computador, certo? Bom, o processador ele tem algumas informações nele, certo? Que é bom que vocês saibam. Como, por exemplo, uma das informações principais de cada processador é a sua velocidade, que ela é medida em gigahertz. Quem viu a aula de memória RAM está lembrado que tanto memória RAM quanto processador, ele tem a sua medida em gigahertz, certo? Ele é medido em gigahertz. A gente vai dar uma olhada nisso, como eu falei para vocês na última aula, que a gente vai dar uma olhada mais aprofundada nisso. A aula agora de processador, ela vai ser a aula mais complexa que a gente vai ter. Então é bom que vocês tenham uma atenção redobrada nessa aula, certo? Desse módulo é a aula mais complexa que teremos para uma peça que também é tão complexa, certo? Mas voltando aqui para as informações que o processador tem, temos a velocidade, a quantidade de núcleos, quantidade de threads e o socket. Vamos dar uma olhada em cada um para destrinchar bem devagarzinho cada uma, certo? Vamos começar pela velocidade, certo?
Como vocês lembram, na aula de memória RAM, eu também falei sobre o bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte, certo? Que seria como se fosse quilograma, tonelada e assim vai. Vocês lembram disso? Mas vamos pegar a palavra gigahertz. Gigahertz, vamos tirar o giga, vamos deixar só o hertz. Hertz significa literalmente vezes por segundo. Então, se eu digo, por exemplo, ó, o meu processador ele tem 5 Hz. Isso significa que o teu processador faz 5 coisas por segundo. Ele faz 5 coisas dentro de um segundo, certo? É exatamente como funciona na memória RAM. A memória RAM, ela também tem esse esquema de, minha memória RAM tem 50 Hz, então a sua memória RAM, ela faz 50 coisas por segundo. Ela consegue pegar 50 arquivos por segundo. O processador, por exemplo, consegue processar 50 coisas por segundo, 100 coisas por segundo e assim vai, certo? Como vocês lembram, vamos excluir esse bit aqui, não olhem para ele por enquanto. Vamos só olhar começando do byte, certo? Vamos trocar, onde tem byte, vamos trocar por hertz, certo? Então aqui seria hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz e terahertz, certo? Lembrando para vocês que o processador hoje ele é medido em gigahertz. Então o que é que isso significa? Se aqui seria 1 hertz seria uma coisa por segundo, 1 kHz seriam 1000 coisas por segundo, 1 MHz seriam 1 milhão de coisas por segundo e 1 GHz seria 1 bilhão de coisas por segundo. Atualmente os processadores da gente, os mais básicos, os mais comuns, eles já fazem bem mais do que 2 bilhões de coisas por segundo, o que é uma coisa extremamente grande, não é verdade? Fazer 2 bilhões de coisas dentro de um único segundo é extremamente incrível. E é por isso que o processador é tão complexo. Por isso que o processador ele demanda que a gente estude tanto sobre ele, certo? Mas continuando, vamos falar agora da próxima informação dele, que são os núcleos e os threads, certo? Vamos começar pelo núcleo. Como eu falei para vocês, um processador ele consegue fazer várias coisas em um segundo, certo? Só que hoje a gente tem uma tecnologia que a gente consegue fazer com que um único processador tenha vários processadores dentro, certo? Que a gente chama de núcleos. Então vamos supor que você vai comprar um processador e o rapaz da loja ou alguém mais entendido diz para você: olha, o meu processador ele tem 6 núcleos. Significa que dentro daquele processador é como se tivesse 6 processadores dentro, certo? E basicamente é isso, é uma tecnologia que a gente fez para colocar vários processadores dentro de um. Porque senão a gente ia ter que fazer, com o avanço da tecnologia, com a demanda que a gente precisou de processadores mais rápidos e não tinha como aumentar a velocidade deles. Então a gente colocou vários processadores dentro de um. E aí sim a gente consegue aumentar bem mais a velocidade dele, certo? E aí com isso a gente também criou os threads. O que é que são os threads? Os núcleos são processadores reais, físicos, dentro de um único processador, certo? E um thread, ele nada mais é do que fazer cada núcleo desse simular mais um núcleo. É como se fosse ele criasse um novo processador, só que virtual. Então, é como se fosse o seguinte, vamos pensar que os nossos núcleos, eles fossem atendentes de lotérica, certo? Então, em uma única lotérica, por exemplo, aqui, eu tenho 4 atendentes. Core significa núcleo, certo? Então, aqui eu tenho 4 atendentes. Só que com essa tecnologia dos threads, eu vou fazer com que cada atendente ela atenda 2 clientes ao mesmo tempo. Então, é como se cada atendente valesse por duas atendentes, então, certo? Obviamente, a atendente vai ficar um pouco mais sobrecarregada e vai ficar atendendo os dois um pouco mais lento, certo? Mas ainda vai ser mais rápido do que ela atender um e depois o outro, certo? Então, basicamente é isso. Um thread ele faz com que um núcleo simule que ele tenha uma cópia dele e faça o trabalho de 2 ao mesmo tempo, certo? Nada mais é do que isso, um thread e um core. Espero que tenha ficado claro a diferença dos dois, do núcleo, que é o core, e os threads. E as duas grandes empresas que nós temos hoje é a AMD e a Intel. E as duas usam essa mesma tecnologia dos cores e dos threads. E por enquanto é tudo que nós temos de tecnologia para núcleos, certo? Continuando aqui, vamos dar uma olhada aonde o nosso processador vai se encaixar na nossa placa-mãe, certo? Olhando aqui a placa-mãe como um todo, a gente pode ver que a peça mais central, mais principal, é justamente onde a gente vai encaixar o nosso processador, certo? Ele vem com toda essa trava aqui de segurança que eu vou ensinar para vocês como é que se abre.
Aqui, olhando bem, ó, vocês podem ver que tem vários pinos aqui, vários pontinhos aqui dentro e tal. Mas vamos dar uma olhada como é que a gente faz para abrir essa trava e colocar o nosso processador dentro, certo? Para abrir a trava, ó, basta você puxar ela para a esquerda, essa trava, abrir e depois abrir o compartimento da CPU, certo? Vou deixar colocar mais uma vez aí para vocês darem uma olhada bem direitinho. Ele vai abrir, ó, a trava, aí vai puxar, destravou e agora vai abrir o compartimento do processador, certo? Após aberto aqui o compartimento do processador, a primeira coisa, o processador ele tem que ter um lugar certo para ser encaixado. Ele tem um jeito certo de ser encaixado. Então, a primeira coisa que você vai procurar é olhar as quinas do teu processador na parte de baixo e você vai encontrar essa indicação aqui, ó, essa setinha. E aí, encontrando essa setinha, você vai saber que um pouco embaixo dela vai ter um quebradinho e no mesmo canto do outro lado vai ter outro quebradinho. E eles vão se encaixar exatamente, ó, nessa parte aqui. Então ele tem um único jeito que ele pode ser encaixado, é o jeito certo. Então depois que você encaixar o processador aqui do jeito certo, encaixando esse sulco aqui, né? Essa protuberância que tem aqui com esse quebradinho que tem no nosso processador, ele vai ficar bem encaixado e aí você é só travar de novo o seu processador, certo? Eu queria falar muito disso antes, da gente falar de socket, que é a outra informação que a gente tem, porque agora a gente vai mostrar onde o processador também é um pouquinho mais complexo, mas nem tanto, certo? Falando agora do socket, as duas grandes empresas que eu falei para vocês são a Intel e a AMD. São as principais empresas. Não existem processadores para computadores de casa, essas coisas, que não seja ou da Intel ou da AMD, certo? Então, cada uma usa um socket. Então, o que é o socket? Vocês lembram que as memórias elas têm um padrão de entrada que é conhecido como DDR. Quem não lembra disso, quem não assistiu a aula de memória, é bom você ver a aula, porque memória e processador tem tudo em comum. A memória e o processador eles são sempre unidos, certo? Eles estão sempre interligados. Então é bom você ter assistido a aula de memória RAM, certo? Assim como a memória tem o DDR, que só permite ser encaixado em placas-mães com o mesmo DDR, o nosso processador tem o socket, que cada empresa tem o seu padrão, certo? Para memórias não é cada empresa, é padrão da memória, mas para processador é padrão de cada empresa, certo? Como a gente só tem duas, então é bem simples da gente enumerar, certo? A Intel ela sempre vai usar LGA, o padrão da nomenclatura é LGA e alguns números, certo? Então, se o teu processador é LGA 750, tu não consegue colocar ele numa placa-mãe LGA 1150, ou vice-versa, e assim vai. Então, a placa-mãe e o processador precisam ter o mesmo LGA, que significa que vai ser o padrão da entrada do processador e o padrão da saída do processador, certo? Na Intel sempre vai ser LGA e alguns números. Como vocês podem ver aqui, ó, são todos exemplos. 750, 1150, 1151, 2011, 1155 e assim vai, certo? Aqui eu quero dizer que são todos e qualquer números que ela já tenha fabricados até hoje ou no futuro, certo? Já a AMD vai usar um padrão que a nomenclatura é AM e algum número. Por exemplo, AM1, AM2, AM3, ela fez uma vez um AM3+, agora estamos no AM4 e possivelmente no final desse ano será lançado o AM5. Você consegue ver que aqui a gente tem um padrão, né, bem mais estabelecido do que o da Intel. Da Intel são números não tão em ordem. Já a AMD não, segue o padrão 1, 2, 3. Aqui teve o 3+, depois o 4, certo? Seria como se aqui fosse o 3,5, certo? Basicamente, a aula de processador da gente foi essa. É bom que vocês saibam que o processador em si, ele esquenta muito. O processador é a peça do computador que mais vai esquentar, então é necessário uma refrigeração nela. É necessário que a gente resfrie esse processador de alguma forma. E aí, para essa aula não ficar tão extensa, eu resolvi fazer uma aula separada, que será postado após esse exercício aqui, será postada essa aula, certo? Após o dia 5/4, será postada a aula, que eu vou falar um pouquinho sobre pasta térmica e cooler, certo? Que é basicamente uma ventoinha feita para esfriar o processador, certo?
já que o processador em si, ele é algo que vai esquentar muito por processar tanto, por ter tanta inteligência, certo? Eu postei agora um exercício no Classroom, é só você entrar lá, todos já estão acostumados. Vocês vão ter até o dia 5/4 para entregar, certo? E então foi isso, pessoal, de hoje. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp, no privado. E no mais foi isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.